Olá, sou assessora da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas e, em nome do secretário da Fazenda, cumprimento a todos os munícipes. Esta minha palestra tem como objetivo dar informações sobre o processo de elaboração da Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, para o exercício de 2023. Vamos falar sobre toda a legislação pertinente. Primeiramente, gostaria de salientar o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que o Poder Executivo tem que dar transparência e dar conhecimento à população sobre a elaboração deste documento. O Estatuto da Cidade também estabelece normas para serem cumpridas a respeito da Lei de Diretriz Orçamentária. Nós temos 3 documentos de planejamento que o Poder Executivo é obrigado a elaborar: o Plano Plurianual, a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual. O PPA é um documento de planejamento, ele é feito para 4 anos, estabelece programas, metas e indicadores. A Lei de Diretriz Orçamentária orienta, vai conter regras para a elaboração e execução do orçamento e vai estabelecer as metas e prioridades das ações governamentais. E a lei orçamentária é a execução, vai prover os recursos para executar as ações. Então, nós temos aí os 3 documentos que se integram entre si. Essa gestão elaborou o Plano Plurianual ano passado, que vai vigorar de 2022 até 2025, e elabora a cada ano uma lei de diretriz orçamentária, que vai gerar uma lei orçamentária. A lei de diretriz orçamentária de 2023 vai estabelecer as diretrizes e as normas para a sua elaboração e execução. A Constituição Federal foi que estabeleceu a elaboração da Lei de Diretriz Orçamentária. Antes de 1988 não existia. E agora a Emenda Constitucional 109 de 2021 deu nova redação à Constituição, mudando mais no nível estadual e federal. Para o município, mais ou menos, continua a mesma coisa. Então, a Lei de Diretriz Orçamentária compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes da política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então, é um documento complexo que tem que ser elaborado ano a ano, de acordo com o que estabelece a Constituição. E a Constituição ainda determina que, para poder fazer alguma coisa, conceder vantagens, aumento de funcionário, mexer na estrutura de cargos, de estrutura organizacional, tem que estar aprovada na Lei de Diretriz Orçamentária. Então, tem que ter um artigo que fala sobre esse cumprimento do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal. Depois veio a LDO. Em 2000, estabeleceu várias obrigações. Então, nós temos aí que falar sobre o equilíbrio entre receita e despesa, não podemos gastar mais do que arrecada. Tem os critérios de contingenciamento, que é o congelamento. Caso a receita não comporte o esperado, você tem que reduzir as despesas. Então, vai estabelecer esses critérios, a regra para avaliar a eficiência das ações desenvolvidas, as condições para ajudar financeiramente as instituições privadas, que são as subvenções sociais, autorização para o município auxiliar o custeio das despesas próprias do Estado e da União, condições para transferir recursos para entes da administração indireta, critérios para novos projetos, que você só pode iniciar
novo projeto, se os que estão já começados, você está em andamento, você tem que observar isso e manter também o patrimônio. Critérios para o Poder Executivo estabelecer a programação financeira e o cronograma mensal de execução. A definição do percentual da receita corrente líquida que será retido para a reserva de contingência, destinada a cobrir as despesas com passivos contingentes. Nós vamos falar sobre esse anexo mais para frente. As definições das despesas consideradas irrelevantes, como quando uma despesa é pequena, você pode criar sem ter que obedecer o que estabelece o artigo 16, que é o impacto orçamentário. Então, a lei de diretriz orçamentária já vai colocar lá um artigo de o que é que se considera despesas irrelevantes. Definição para contratação de mão de horas extras de servidores, a lei de responsabilidade também no artigo 20, que dispõe sobre o pessoal e o cumprimento dos limites, determina que a hora que você chegar num certo limite, você não pode contratar horas extras, então você vai colocar aí, né, qual que é a condição para essa contratação. E aí nós temos 3 anexos, então, para compor a lei de diretriz orçamentária. O anexo de metas e prioridades, que são as ações que a Constituição determina, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Esses 2 anexos estão sendo elaborados de acordo com as normas da portaria do STN, do Tesouro Nacional, que aprovou a 12ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais. Então, o que o anexo de metas e prioridades tem que constar? Ele tem que ter o descritivo das ações, finalidades, unidades de medida e a quantidade física das ações. O anexo de metas fiscais, que é o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele é bem complexo. O que é que a Lei de Responsabilidade estabeleceu? Que integrará o projeto de lei de diretriz orçamentária, o anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e valores constantes, relativa a receita, despesa, resultado nominal, resultado primário, montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os outros 2 seguintes. Então, nós vamos fazer para 2023, 2024 e 2025. E ele tem vários demonstrativos. O demonstrativo 1 vai ter as metas anuais, 2023 a 2025. O demonstrativo 2 é a avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Então, a gente coloca lá a receita que foi prevista, a despesa, o resultado primário, o resultado nominal do que foi previsto e do que foi realizado. É uma comparação e uma avaliação do cumprimento. O 3 é as metas fiscais atuais, comparada com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Então, são 6 anos, de 2020 a 2025. O demonstrativo 4, a evolução do patrimônio líquido, a contabilidade que fornece esses dados para que a coordenação de orçamento preencha o documento que vai compor esse anexo. A origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos também, um dado fornecido pela contabilidade. A elaboração da lei de diretriz orçamentária envolve toda a participação de todos os órgãos na hora de fazer essa previsão das receitas e despesas. Então, todos os órgãos envolvidos, né? Principalmente a Superintendência de Receita e a Contabilidade, que vai fornecer os dados para que possa ser preenchidos esses documentos. O demonstrativo 6º é a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência dos servidores, que aqui no caso de Sete Lagoas nós não temos.
O sétimo é a estimativa e compensação da renúncia de receita. É um documento elaborado pela Superintendência da Receita que vai olhar no Código Tributário quais são as renúncias que vão ter no ano, fazer esse levantamento para que depois possa ser deduzido através de uma conta redutora o valor do que se está propondo de renúncia. E o oitavo é a margem de expansão de despesa considerada de caráter continuado, caso o município vá criar alguma despesa obrigatória de caráter continuado. Para a elaboração da receita e da despesa, a gente usa os parâmetros econômicos do projeto de lei de diretriz orçamentária da União para 2023. Ela já vai estabelecer o crescimento do PIB, o IPCA, o INPC, o salário mínimo. Então, a gente trabalha com esses indicadores. O anexo de riscos fiscais, ele vai atender também o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal e vai falar do seguinte, que o demonstrativo tem que conter os passivos contingentes e outros riscos fiscais capazes de afetar as contas públicas. Então, se a gente tem aí uma queda brusca de receita, a gente tem que ficar prevendo desastres naturais, então a gente tem que reservar um recurso para cobrir esses riscos fiscais. O trâmite legal da LDO, quem tem poder de elaborar o projeto é o Poder Executivo. Então, ele elabora o projeto de lei, encaminha para o legislativo discute, pode alterar por emendas e aprova o projeto de lei. Aí ele devolve para o executivo sanciona e publica a lei, podendo propor veto ao texto se houver alteração proposta pelo legislativo. Aí devolve para o legislativo e ele aprova ou não os vetos propostos pelo executivo. A lei de diretriz orçamentária vai ser encaminhada para o Poder Legislativo até o dia 15 de maio e esse prazo está estabelecido na Lei Complementar de 2001, que a Lei Orgânica Municipal estabelece que os prazos serão fixados na Lei Complementar. Então, nós temos aqui o conteúdo do projeto da LDO. O que é que esse documento vai conter? Ele vai conter a mensagem, nós estamos elaborando a mensagem que vai encaminhar o projeto de lei, e o texto da lei com os seguintes capítulos: disposição preliminar, metas e prioridades da administração, diretrizes para sua elaboração e execução do orçamento, disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais, disposição sobre as alterações na legislação tributária, administração da dívida e das operações de crédito e as disposições gerais. O projeto de lei também já está disponível no site da Prefeitura. E o anexo de metas e prioridades e o anexo de metas fiscais e riscos fiscais. Então, são 4 documentos básicos que serão encaminhados até o dia 15 de maio e que está envolvendo toda a Prefeitura, todas as secretarias, administração direta e indireta na elaboração desse projeto. A minuta, como eu falei, já está disponível no site da Prefeitura. Vai ter um link lá para esclarecimento de dúvidas e alguma proposição que a população julgar necessário. A Coordenadoria de Planejamento e Orçamento também está à disposição nesse telefone, nesse endereço, para esclarecer qualquer dúvida. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada e me coloco à disposição.